Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que privilégio estarmos nessa manhã na casa de Deus, manhã de domingo, começar a semana na casa de Deus, é uma grande bênção. Eu sei que cada um de vocês reconhece isso. Graças a Deus, o domingo para nós é um dia especial, começa cedo com a nossa escola dominical, nosso primeiro culto, logo mais 18 horas, nosso segundo culto. E aqui estamos nós para adorar o Senhor. Eu peço que a igreja, por favor, coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso culto com a leitura da palavra, como sempre fazemos. E eu peço que os meus irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ler capítulo 6. A partir do versículo 6. A conhecidíssima oração do Pai Nosso, e vamos juntos ler a palavra de Deus. Eu tenho comigo aqui a Nova Almeida atualizada, os irmãos leiam nas suas versões, aqueles que não têm Bíblia acompanham também aqui na legenda do nosso culto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Os irmãos encontraram? Amém. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Eu quero, antes de orar, saudar todos os irmãos que estão já conectados no canal da nossa igreja, na transmissão do culto nesta hora. Sempre que a gente viaja nas andanças por outros estados, como foi esse fim de semana, a gente encontra irmãos que acompanham os cultos. Eu tenho a alegria de saudar todos vocês, que Deus abençoe cada família, cada irmão e irmã que está sempre conectado no canal da nossa igreja. Que este culto seja uma fonte de bênção para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Esse é um culto missionário, como sempre, nos terceiros domingos. E eu sei que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Vamos interceder ao Senhor nesta hora. Se você conhece o nome de alguém que queira apresentar ao Senhor, eleve ao Senhor o nome desta pessoa. Deus pode trazer socorro a alguém ainda essa manhã de domingo. Se você sabe de alguém, por favor, ore por ela agora. Quantos precisam de oração aqui, meus irmãos? Oremos agora, em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, Pai nosso que está nos céus. Como é bom, Senhor, nos dirigir a Ti, chamar de Pai. E esse privilégio foi dado mediante a morte e o sacrifício bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Como é bom saber que temos um Pai que nos ouve, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que alimenta, um Pai que perdoa. Ah, meu Deus, e aqui está a Tua igreja, os Teus filhos, reunidos, Senhor, em torno da Tua palavra, porque Te amam, porque, Senhor, adoram o Senhor e sabem que não haveria um lugar melhor de estar no começo da semana com suas famílias do que nos Teus átrios, Senhor. Aqui temos encontrado abrigo, refúgio, refrigério. Nesta casa o Senhor tem acalentado o nosso coração, tem confortado nossa alma,
tem encorajado o espírito abatido daquele que entra por estas portas, precisando de força. Obrigado, Senhor, por esta multidão de irmãos que já está reunida aqui esta manhã. Eu oro agora por todos os teus filhos que levantaram suas mãos, Senhor, no ato de fé, pedindo oração. Tu conheces a vida de cada um, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade que cada um traz. Pode ser enfermidade, Senhor. Pode ser um problema familiar, um problema no casamento. Pode ser uma questão envolvendo os filhos. Pode ser uma questão material, Senhor, de emprego. Ah, Deus, pode ser problemas de outras ordens, Senhor, que só Tu sabes. Mas o que eu sei é que não há problema que o Senhor não possa tratar. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Tu és poderoso, Tu mandas, Senhor, nos céus, na terra. Tu governas todo o universo. E eu quero Te pedir pelos Teus filhos esta manhã, que já seja uma manhã de bênção ainda nesta manhã de culto, Deus. Que ao Senhor chegar em sua casa, Teus filhos possam testemunhar a resposta desta primeira oração agora. Nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Meus irmãos, adoremos a Jesus nesta hora, com muita alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Hino de número 46, meus irmãos. Hino de número 46. Cantemos ao Senhor com muita alegria. Deus está aqui. Aleluia. Perdão real dos
Quantos aqui nessa manhã carregam consigo a marca de Cristo, a causa de Cristo? Aleluia! Então cantemos isso e diga: valor sem temor. Sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Você pode se colocar de pé nessa manhã em nome de Jesus? Aleluia! Se você chegou aqui e não falou com ninguém, cumprimente pelo menos 2 ou 3 irmãos e fale assim: que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Aleluia! Estamos diante de um Deus que vive, que reina para todos sempre, que grita em todas as nações que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o Rei de todos os povos. Quantos concordam com isso? Diga amém nessa manhã. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cante isso, igreja. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! Diga consolo. Te
Erga suas mãos aos céus nessa manhã. Aclame ao Senhor todos os povos e diga a Ele que Ele é santo e incomparável. Aleluia! Tu és santo. Sua voz, igreja, erga suas mãos aos céus nessa manhã e cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Só Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Cante ao Senhor Jesus, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aclame ao Senhor toda a terra e cante poder, majestade, montanhas ao som de teu alegre te louvo por Deus. Aleluia. Firmado estarei, sempre te amo. Declare essa verdade, igreja. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, 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 incomparáveis são tuas pra mim. Se é pra Ele, aplauda mais forte, igreja. Ele é um Deus de promessas. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém? É uma alegria estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, na casa do Senhor. É aqui onde nós nos reabastecemos, onde a presença do Senhor é manifesta, onde temos a comunhão com os irmãos, a coinonia, e isso é bom e agradável a nós e a Deus.
Meus amados, nós queremos fazer menção aqui daqueles irmãos que nos dão o prazer de estar conosco nessa manhã. E temos aqui 2 cartas de transferência de membros ali da congregação do Conjunto Ceará, primeira etapa. O presbítero Arnaldo Dias e família, onde está, irmão Arnaldo, muito bem. E também José Belrami, é isso? Muito bem. Belrami e família. Estão com carta de mudança. E como o nosso pastor diz, quando é mudança, o amém é maior. Os irmãos querem receber bem-vindos, nossos amados irmãos, vamos dizer todos amém? Amém. São muito bem-vindos para fazer parte dessa família TC. Queremos também fazer menção daqueles outros irmãos que estão nos dando o prazer de nos visitar de outra igreja, de outra comunidade. Querem levantar-se a mão, ali atrás, muitas mãos, muito bem. Os irmãos querem receber bem-vindo também, os nossos amados irmãos, digamos mais um amém? Amém. Glória a Deus, sintam-se bem, estão em casa, meus amados. Meus queridos e amados, nós queremos lembrar os irmãos o jantar promovido pelo Departamento de Casais, o jantar da gratidão, né? Dia 9 de novembro, 18h30, ali no local é o Carol Buffet, na Rua Noruega, na Maraponga. Então, os irmãos que quiserem participar, é R$150 para comer um casal. Acho que só num bom restaurante você não comeria isso. E ainda tem mais, você paga de 3 vezes, né? Pastor Mardônio tem sido bondoso aí com os irmãos. Então, você pode participar, é uma benção. Todos os casais, e as vagas são limitadas. Se você tem interesse, procure pastor Mardônio e os irmãos ali na recepção para fazer a sua inscrição, amém? Queremos lembrar também a nossa programação da semana que se inicia hoje e que amanhã teremos a consagração às 8 horas da manhã, que é a cargo do Ministério Feminino, e 17 horas a sala virtual de oração, disponibilizado o link, os irmãos, a maioria já sabe como proceder, e você tem a oportunidade de participar dessa grande sala virtual de oração. Na terça, nosso culto de doutrina tradicional já, e um momento de aprendizado, de enriquecimento espiritual para todos nós. Na quinta-feira, círculo de oração, 14 horas, também casa cheia, momento de você que tem causa diante de Deus, vir aqui se colocar diante do Senhor e orar pelas suas causas, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país, pela nossa cidade. Sexta-feira, 17 horas, novamente a sala virtual de oração. E domingo a nossa programação como a de hoje. 8 horas EBD, 10 horas o culto matinal e às 18 horas o culto de celebração. Amém? Então são muitos horários, muitos eventos para você participar. Queremos também convidar os oficiais da igreja para recolhermos dízimos e ofertas que trouxemos para o trabalho do Senhor. Queremos lembrar os irmãos que hoje é o nosso culto missionário e por isso a razão nós teremos 2 ofertas. Amém? Então essa primeira oferta é a oferta normal do culto, da liturgia do culto. E logo depois dos avisos missionários, nós teremos a segunda oferta, uma oferta alçada, uma oferta destinada para missões. Amém? Então, você pode contribuir agora, pode contribuir também na segunda oferta. E pedimos a atenção dos irmãos que estão à distância, que estão em seus lares, também pode contribuir através das contas que estão aí na tela da TV. Então vamos, curve as suas cabeças e oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos com saúde para poder vir à Tua casa. Meu Deus, não há melhor lugar para estarmos nessa manhã que aqui, junto a Ti, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor, para sentir a Tua presença.
Pai querido e amado, vamos agora com muita alegria, meu Deus, contribuir para a Tua obra, para que essa obra cresça, para que mais vidas sejam alcançadas, para que os trabalhos sociais da igreja sejam atendidos, que os nossos missionários, meu Deus, recebam, Senhor, as suas prebendas, suas ajudas, as suas necessidades. Pai querido e amado, te pedimos, meu Deus, por aqueles que por alguma razão, Senhor, não estão podendo contribuir, estão desempregados, estão mal empregados, estão subempregados, meu Pai, mas que Tu possa abrir porta, facilitar meios, dando prosperidade ao Teu povo, colocando no coração de cada um, Pai, a alegria de contribuir com a Tua obra. Pai santo e justo, fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desse mundo, vou ser honrado por todos se não estiver perto de Ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Se eu tiver Tua presença dentro de mim, Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, cante conosco. Tu cumprirás o desejo coração, se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu Te buscar. Impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim, Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu Te
acredita nisso, erga suas mãos e cante conosco. Diga isso. Se eu te buscar, diga, igreja, é impossível. E tuas bênçãos não tem. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não tem. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz por estar com os irmãos, mais uma vez, servindo a Deus e adorando ao Senhor, nesta manhã, nesse culto de missões. A Secretaria de Missões, para esse mês, nós estamos encerrando, a tríade da missão da nossa igreja, que é a missão de servir. O texto que nós destacamos está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, quando Pedro diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então Pedro chama a nossa atenção e diz que nós temos a missão, cada um de nós temos a missão de servir uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos. A missão de servir é a ação de discipular e engajar cada membro da nossa igreja no serviço ao reino de Deus. O verdadeiro discipulado deve conduzir o novo convertido, não somente a conhecer as doutrinas, não somente a seguir a Jesus, mas também a servir a Jesus. Essa é a ideia. Cada cristão deve se engajar no serviço ao reino de Deus, com seus dons, talentos e recursos. Nós destacamos também a metáfora da igreja como um corpo, pressupõe uma finalidade específica para cada membro. Então, quando Paulo faz a analogia entre a igreja com o nosso corpo, sendo Cristo o cabeça, nós podemos aprender algumas coisas. Por exemplo, os membros do nosso corpo são diferentes, mas estão todos unidos um ao outro. Nós também somos diferentes, mas nós devemos estar unidos em prol de algo maior que as nossas diferenças, que é o reino de Deus. Uma outra coisa que chama a atenção é que cada membro do nosso corpo tem uma finalidade, tem uma função. Quando esse membro não funciona, nós chamamos isso de doença. E quando um membro está doente, todo o corpo padece. Então, irmãos, nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos servir ao Senhor. Fundamentos para o serviço. O servir tem como base o caráter, a sua razão, o amor, sua medida, o sacrifício e o seu propósito, a glória de Deus. O Espírito Santo não só nos capacita para o serviço, mas também nos dá alegria de fazer. Irmãos, como a gente é feliz, como a gente se sente satisfeito quando Deus nos usa para edificar alguém. O sentimento de utilidade é prazeroso. A melhor forma de cada cristão servir no mundo é através dos dons que Deus concedeu a cada pessoa. Se você é um crente verdadeiro, e eu creio que sim, Deus te deu um dom. E com esse dom, você tem a missão de servir aos irmãos. Discipulado e serviço. O serviço é um ato de identificação com Cristo. Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ora, se Jesus, que é o nosso mestre, se Jesus, que é o nosso Senhor, não veio para ser servido, mas para servir, isso significa que a sua igreja precisa ser
uma comunidade de servos. Às vezes, irmãos, há um espírito de proeminência, de projeção e de egoísmo que impera, mas tudo isso precisa ser anulado. Nós fomos chamados para servir uns aos outros para a glória de Deus. O discipulado deve conduzir os seguidores de Cristo ao serviço. Um discipulado que não resulta no serviço a Deus e ao próximo está distante do verdadeiro significado de conversão. A pessoa convertida é uma pessoa que segue a Jesus e que serve a Jesus. E finalmente chegamos ao problema que é a omissão do serviço na igreja. Há uma dicotomia entre a comunhão com Deus e o serviço cristão. Funciona mais ou menos assim, a pessoa pensa assim: eu estou lendo a Bíblia, faço as minhas orações, não perco o culto, sou dizimista, então a minha comunhão com Deus está ok. Mas se você não está atuando, se você não está se envolvendo, se você não está servindo as pessoas com os dons que Deus te deu, você está deficiente. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de servir e o serviço faz parte da nossa relação com Deus. Esse pensamento resulta em um não envolvimento em atos de serviço na igreja e para com o mundo. Ou seja, a pessoa pensa assim e ela não se envolve. Ela pode ajudar, mas não ajuda. Ela pode participar, mas não participa. Ela fica aquela pessoa omissa, negligente. Isso resulta na realidade que a igreja local tem um baixo comprometimento dos seus membros no serviço. Irmãos, amanhã tem evangelismo, aparecem 5 pessoas. E isso resulta no mal cada vez maior. Falta de impacto na sociedade na qual está inserida. Nós impactamos a sociedade a partir do momento que nós servimos as pessoas lá onde elas estão. Eu finalizo com um exemplo. Há muitos anos atrás eu trabalhava lá no centro, num quiosquezinho, no meio da rua, mas legalizado pela prefeitura e tudo. E o meu ponto ficava em frente a uma loja de calçados. Eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Mas aquela loja, todos os funcionários tinham uma farda específica, e a gente fazia amizade, eles ficavam observando, comprava alguma coisa, e todo mundo se conhecia. E um dia eu tive um sonho. No sonho eu estava no trabalho, aí eu me levantei, peguei a Bíblia, coloquei em cima, e comecei a falar. E as pessoas daquela loja começaram a se aproximar, e eu me acordei. Percebi naquele momento, que o meu púlpito era lá. Precisamos servir a Deus. Precisamos, irmãos, aproveitar o tempo e as oportunidades. Também promovemos a plataforma de ensino da nossa igreja. E, finalmente, as contribuições, né? Nós temos aí os carnês missionários, os irmãos podem contribuir para sustentar os nossos missionários onde eles estão. Está aí uma boa coisa para você e para mim fazer. Usar o dinheiro que Deus te deu para sustentar um missionário pregando a sua palavra. Nós temos também os cofrinhos missionários. Você leva o cofrinho, 30 dias depois você devolve, não precisa encher, e assim você estará servindo a Deus também. Meus irmãos, nós vamos recolher a oferta missionária, os obreiros podem se aproximar. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te deu um dom, você tem talentos, use para a glória de Deus. Encontre no servir a maior grandeza que um ser humano pode ter. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor para conosco. Eu te apresento os meus irmãos e irmãs, ó Pai, te peço a Tua bênção sobre eles, desperta cada coração, que os Teus filhos possam, ó Pai, cumprir a missão que o Senhor designou para cada um. Em nome de Jesus de Nazaré, repreende todo orgulho, toda presunção, toda carnalidade, toda religiosidade, todo impedimento, ó Pai. Que sejamos uma comunidade de servos
para a glória do Senhor. Eu peço a Ti a favor dos nossos missionários que estão no campo, enfrentando lutas, dificuldades, a afronta do adversário. Eu te peço, abre as portas, que os Teus filhos possam florescer, que a Tua palavra avance e que o Teu nome seja glorificado. Eu te apresento os mantenedores da obra de missões, os contribuintes do carnê, dos cofrinhos desta oferta. Meu Deus, multiplica, abençoa e faz prosperar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você já ofertou e se sentir à vontade, quiser ficar de pé nessa manhã, você pode fazer isso. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, que o Teu céu desça sobre nós, que venha o Teu reino, venha o Teu poder. A glória, a honra seja dadas ao Senhor, ao eterno Deus, que está aqui nessa manhã. Deixa o céu, Senhor, deixa o céu descer. Se você puder
diminua, que Ele apareça e eu, com a sua glória. Com as mãos erguidas aos céus, igreja, declare isso nessa manhã. Vamos! Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Que só Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei com grande Deus. Se você concorda com isso, igreja, diga, cante. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Diga, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pega a sua voz, igreja, e declare quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Uma vez mais, quão grande é o meu Deus. Diga, quão grande todos hão de ver que é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Nós estamos chegando ao momento de ouvir a palavra de Deus. Pregador desta manhã, nosso amigo querido pastor Danilson Castro. E antes que ele venha aqui pregar, eu quero justificar nesse dia, nessa manhã, a ausência do nosso pastor Antônio José, da irmã Janilda. À noite eles estarão aqui. E nós vamos, nesse momento, antes do pastor Danilson vir aqui trazer a palavra, assistir, meus irmãos, um pequeno vídeo, um pequeno resumo de uma programação muito especial que aconteceu ontem pela manhã no Parque Adail Barreto, do Ministério Infantil da Igreja, com as nossas criancinhas aqui da sede, os pais. Mês de outubro é o mês da criança e teve essa programação muito especial. E eu quero que os irmãos assistam e vejam como é bom ver nossas crianças envolvidas com a obra do Senhor, a participação das famílias, dos pais. Vamos assistir esse pequeno trecho desse vídeo. Logo em seguida, o pastor Danilson já tem a palavra em nome de Jesus.
Meus irmãos, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Lindo momento com os pequeninos da igreja. Nós estamos nessa manhã com o nosso coração repleto de alegria e de uma consciência da bondade de Deus sobre nós. A presença do Senhor tem sido manifesta em cada instante desse culto e nós queremos crer que o nosso Deus, em sua bondade e misericórdia, continuará fazendo repousar sobre nós a sua palavra. Hoje nós vamos dar sequência a uma série de ministrações que nós iniciamos no domingo passado, e eu queria fazer esse convite à igreja. Nós vamos começar uma série, começamos no domingo passado e daremos continuidade em alguns dias, falando sobre paternidade. Domingo passado nós dialogamos aqui no culto da noite sobre o princípio da paternidade, olhando como ponto de base e fundamento a oração do Pai Nosso. Então, no domingo nós falamos sobre Pai, e a ideia é que hoje, dando continuidade a essa trilha, não é um trilho, porque o trilho ele é estático, inamovível, uma trilha não, uma trilha nos dá muitas possibilidades. E olhando para esta trilha, eu quero fazer um convite especial à igreja, aqueles que não assistiram, a retornar ali no canal, assistir a ministração de domingo noite, para que faça mais sentido, uma vez que a ministração em série, ela segue uma sequência e uma lógica que eu considero ser muito importante para organizar o nosso saber. Eu passei 11 anos pastoreando congregação e 11 anos ministrando série, e eu confesso aos irmãos que retornar a trabalhar uma série é para mim muito caro e muito importante. Vamos à palavra do nosso Deus. Eu convido-lhes a, abrindo a Escritura, encontrar Mateus capítulo de número 6. Especificamente hoje nós vamos ler a partir do versículo 6 apenas até o versículo 9. E nós vamos nos deter no primeiro versículo da oração do Pai Nosso. Mateus 6 e 6 adiante. Quem encontrou o texto, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Tá certo. Encontre aí. Muito bem. Já está no telão, né? Vamos nós. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando algo importante aos discípulos. O desafio não é aprender uma oração. O desafio é aprender a orar. Jesus não está ensinando uma oração, Jesus está ensinando a orar. Porque a oração não são palavras ditas. Oração são princípios compreendidos e vivenciados. Se eu digo as mais lindas palavras no ambiente de oração, mas se as minhas decisões são feias, estranhas e incoerentes, a minha oração surpreende o público, mas não agrada a Deus. Portanto, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele não está ensinando uma oração. Ele está ensinando a orar. Porque orar não é dizer coisas. Talvez algumas pessoas que estão aqui nesta manhã não tenham condições de citar uma única palavra diante de Deus neste dia. A angústia é tamanha,
O peso é tamanho que nenhuma palavra pode ser dita. Mas mesmo em gemidos inexprimíveis, o teu silêncio, as tuas lágrimas, o amálgama do sofrimento da sua alma são decifráveis diante de Deus. E o Espírito Santo acolhe as palavras que não são ditas e poetiza e descreve diante do Papai do céu. Portanto, não é sobre saber dizer as palavras certas, é sobre escolher viver de forma coerente. Não é sobre entender qual é a lógica padrão que Deus exige na oração. É sobre saber que somos filhos e enquanto filhos nós temos um Pai. E logo no primeiro versículo ele vai nos ensinar que existe um Pai que nós precisamos encontrar. O tema da ministração hoje será paternidade e encontro. Porque Jesus começa a oração do Pai Nosso nos ensinando que Deus pode ser encontrado. Só que sempre nós articulamos a ideia de que achamos ou encontramos Deus ao fechar os nossos olhos e em ato meditativo pensar no ser que está sobre todas as coisas e ali falar algumas coisas. Só que é muito mais que isso. A oração do Pai Nosso começa nos convidando a refletir sobre esse Deus que é encontrado em 3 lugares. Ele é encontrado na horizontalidade, porque quando eu começo a orar eu tenho que dizer Pai Nosso. Diga comigo, Pai Nosso. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Então não dá para me tatear e tentar encontrar Deus que está no céu, se eu não sou capaz de perceber Deus no irmão que está do meu lado. Primeiro eu encontro esse Deus em viver uma relação de harmonia, de cuidado e de amor com quem está do meu lado. Aí só depois que eu me faço presença de Deus na vida do outro e encontro essa presença de Deus na vida do outro, eu posso ir para uma outra fase da oração e procurar Deus no céu. João diz que se nós queremos agradar um Deus que não conseguimos ver e não somos capazes de amar um irmão que podemos ver, a gente está cometendo uma falha enorme. Então esse Deus que é soberano, transcendente, ele é encontrado no outro, horizontal. Mas há também o ato vertical, ele está no céu, acima. Enquanto soberano, criador de todas as coisas e mantenedor da vida, providente. E aí há um terceiro estágio que eu considero ser o mais desafiador, que é quando eu encontro Deus em mim. Então é horizontal, vertical e pessoal. Santificado seja o teu nome. Irmãos, os irmãos acham que existe algo capaz de santificar o nome de Deus, além do que ele já é santo? O nome de Deus já é santo. A palavra já diz isso. Agora, quando eu oro dizendo santificado seja o teu nome, eu coloco a minha vida à disposição do teu nome. E por meio da tua vida, da minha vida, o teu nome vai ser santificado nesta terra. Quem convive comigo vai glorificar o teu nome. Porque a minha vida será um esteio, um lugar onde o teu nome será santificado. Por isso é a parte mais difícil. Quem encontrar Deus no outro é um desafio. Encontrar Deus acima é um grande desafio. Mas sinceramente, irmãos, encontrar Deus em si mesmo. Então é um Deus que eu encontro na relação, é um Deus que eu encontro na distância, mas é um Deus que eu encontro dentro em mim. São nesses 3 lugares que eu encontro o Pai. É um Pai que é nosso, é um Pai que é distante e observante, mas é também um Pai que está comigo, que caminha comigo e que é vida na minha história. Vamos começar pensando sobre esse Pai que é nosso, sobre esse Pai que é encontrado na relação com o outro.
nesse Deus que deseja ser identificado com a urgência do faminto, o frio do desabrigado, a solidão do encarcerado, a vergonha dos que sofrem violência e o silêncio dos que são oprimidos. Do Deus que deseja ser encontrado na relação com o outro, nesse ato de conviver. E conviver é sempre muito desafiador. Dallas Willard diz que as pessoas mais lindas do mundo são as pessoas que você não convive. Sim ou não, irmão? Sim. Vai morar com a pessoa. Eu até já contei para os irmãos, mas eu lembrei agora, um dia eu estava falando bem da minha sogra, num culto, lá na Cidade Oeste. E eu dizendo que a minha sogra é uma maravilha na minha vida, e falando bem da minha sogra, quando terminou, um irmão chegou para mim, um diácono da igreja, e disse: pastor, como é que eu faço para amar a minha sogra da mesma medida que o senhor ama? Aí eu disse para ele: meu irmão, a minha sogra mora no Aracati. Vem lá em casa uma vez a cada 3 meses, traz peixe e camarão, e só fica 2 dias. Dá vontade de falar em língua estranha quando eu lembro dela. Aí eu disse: onde mora sua sogra? Ele disse: pastor, eu moro embaixo e ela em cima. Aí ele ficou assim, sem saber o que fazer. Ele disse: não, pastor, mas me dê uma orientação. Eu disse: irmão, mande ela para Aracati. Pode ser que ajude. As pessoas que pouco convivemos são as melhores. Hã? A minha Cíntia convive comigo e escolhe permanecer comigo. Isso é um ato sagrado de amor. Porque a Cíntia conhece as minhas noites, invernos e desertos. O meu pai é o meu pai, não pode abrir mão disso, tem que conviver comigo com todos os meus defeitos. A minha mãe tem que continuar me amando e vai me amar sempre. Mas a Cíntia decidiu estar do meu lado. Decidiu, foi escolha. Foi escolha. E eu queria falar sobre este pai que toma essa decisão. A decisão de conviver com alguém que carrega sombras, noites. Blaise Pascal diz o seguinte: todo ser humano carrega o privilégio e a beleza de demonstrar que é a imagem e semelhança de Deus. Mas é também necessário saber, diz Blaise Pascal, que todo ser humano carrega a potencialidade para o mal. E essa potencialidade para o mal revela que é apenas uma imagem. Então nós temos o privilégio de fazer o bem, isso é porque nós carregamos a imagem de Deus. Nós temos potência para fazer o mal, isso é porque é apenas uma imagem, ninguém é Deus. É apenas uma imagem. Mas somos marcados por essa imagem. Sobre a presença dessa imagem que conosco está todos os dias. Porque não é um pai que está distante. É um pai que se expressa no outro, na distância, mas é um pai também que se expressa na minha própria história. Então, quando eu digo Pai Nosso, eu estou tomando uma responsabilidade de assumir o compromisso de que o outro pode ser alvo da presença de Deus. De que o outro pode ser uma agência da revelação de Deus nesta terra. Jean-Paul Sartre diz que o inferno são os outros, né? Quem nunca ouviu essa frase? Mas a oração do Pai Nosso diz: não, o inferno não é o outro é o céu. Porque o outro é um lugar de possibilidades da habitação do Pai. E aonde o Pai está, o céu está. Então, enquanto discípulo de Jesus, quando eu olho para o outro, eu não olho para o outro como um inferno. Eu olho para o outro como possibilidade da habitação de Deus. Mas tem alguma coisa para resolver no outro, então eu vou ser instrumento de Deus para cooperar na solução e no ajuste. Você lembra que Jesus nos orientou quando você for apresentar uma oferta no altar?
e aí você se lembra que alguém tem alguma coisa contra ti. Irmãos, perceba o texto. Não é você que tem problema com a pessoa. É a pessoa que tem problema com você. Você está prestes a apresentar uma oferta no altar. E esse é um ato litúrgico. É uma norma religiosa, né? Apresentar a oferta no altar. Aí Jesus diz assim, ó, deixa a oferta no altar. Sai. Reconcilia-te com o teu irmão. Foi ele que fez alguma coisa contra ti. Mas o Pai é nosso. E é irmão. Eu vejo muito isso lá em casa, né? O Arthur e a Milena, num dia eu acho que durante 30 minutos eles não brigam. O restante do dia, agora vai falar mal do Arthur para a Milena. Ela defende. Porque ela diz logo assim, é o meu irmão. Fale mal do meu irmão. Hã? Se todos nós observássemos o diferente como irmão, o mundo seria uma bênção. Imagine que o seu pai colocou um restaurante e colocou os seus irmãos para fazer a sopa. Quando você vai sair com seus amigos, você sabe que existem outras sopas que são mais tradicionais na cidade. Mas não é o seu pai que está fazendo. Não são os seus irmãos que estão preparando e servindo. Você naturalmente vai ser direcionado a ir para o restaurante do seu pai para provar a sopa do seu pai. Se você levar uma turma de amigos e eles falarem mal da sopa, você se estressa. Porque não é sobre a sopa. Não é sobre o que eles fizeram, é sobre quem eles são. E você sabia que a gente só aceita bem o que o outro faz quando a gente aceita quem ele é? Você já viu aquele pregador que você não gosta de ver ele pregar? Ele pode pregar um sermão extraordinariamente bíblico e cuidadoso, mas porque você não recebe o pregador, a mensagem é chata. Agora, quando você gosta do pregador, se ele disser uma heresia, é capaz de você deixar passar. Porque primeiro a gente recebe o irmão, depois a gente recebe o que ele faz. E o que Jesus está ensinando é que, enquanto discípulos dele, nós precisamos olhar para o outro como irmão. Ah, pastor, mas ele é um déspota, um mentiroso, ele é alguém que vive uma vida de pecaminosidade, é um irmão distante, caído. Mas alvo do amor do Pai, e você é esse instrumento de revelação desse amor. E aí seria maravilhoso olhar para o outro como irmão e ter essa capacidade de olhar para Deus e dizer: Pai, o Senhor é o nosso Pai, e quando o Senhor examina o meu coração, o Senhor não encontra preconceitos. Porque eu sou capaz de olhar para o outro como possibilidade de em Cristo tornar-se irmão. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso mudaria muitas coisas na nossa relação com o Pai. Porque no meu ato de entregar a adoração, eu preciso refletir. Jesus diz, quando você for apresentar a sua oferta, pensa. Porque o nosso ato de adorar não pode ser dissociado de reflexão. Você vai entregar a oferta, você pensa como é que estão as suas relações lá fora. Como é que eu entrego uma oferta aqui no púlpito, diante de Deus? Se eu não estou bem com os pais, com os irmãos lá fora. Essa minha oferta tem peso e importância quando esta oferta é resultado de uma vida abençoada, de uma vida tratada sob o cuidado e sobre o agir do Espírito de Deus lá fora. A oferta que apresentamos aqui dentro deve ser a resposta das decisões tomadas lá fora. Aí olha o que Jesus diz: você deixa a oferta, você vai e se reconcilia, porque oferta e relação são duas coisas indissociáveis. Só tem sentido ofertar se eu estou conectado ao outro. Aí ele diz assim: mas depois você volta e cumpre. Ou seja, cumpre o ato litúrgico, a regra. Jesus não exclui o ato religioso. Mas ele disse que se esse ato religioso não levar em consideração o que a gente é na vida, a nossa religião será vazia e sem sentido.
Amém, queridos? Está fazendo sentido para os irmãos? Então vamos continuar nessa jornada para que a gente consiga encontrar o Pai. O que o Pai nos dirá se nós chegarmos ao céu sem os outros? Posso tendo as mãos vazias. O que dirá o Pai se nós chegarmos ao céu sem considerar o outro nessa jornada? Sem convidar o outro para o caminho. Então nós estamos pensando sobre um Deus que se revela no outro, sobre um Deus que é nosso Pai. Mas esse Deus que é nosso Pai, Ele está também nos céus. E quando eu falo de um Deus que está nos céus, eu preciso observar a partir de duas perspectivas. Primeiro, Deus está nos céus, isso fala de estabilidade. Nós temos um Pai que é perfeito. Uma criança que precisa antecipar algumas fases, sem a possibilidade de viver uma infância, será uma criança marcada, um adolescente, um jovem, um adulto marcado. E às vezes, e eu não tenho dúvidas que muitos dos que estão aqui, sacrificaram suas infâncias, porque não havia estrutura e estabilidade na figura paterna. Se as crianças se sentirem apreensivas, preocupadas com a segurança, criança preocupada com alimento, não deveria. Se as crianças tiverem preocupação com proteção, se elas tiverem preocupação em serem ou não amadas, ou continuarem sendo amadas amanhã, elas não estarão livres de desenvolver algumas enfermidades. E elas não vão abrir a curiosidade pelo mundo. Elas estão ocupadas em resolver problemas que quem deveria resolver era o pai e a mãe. E aí elas não se abrem para o mundo. Aí você vê a criança se desenvolvendo e dizendo, mas essa menina já tem essa idade e ainda faz coisa de criança. É porque enquanto criança, ela estava ocupada fazendo coisa de adulto, com preocupações de adulto. Por isso repousa sobre os pais uma ampla responsabilidade. Cuidar, amparar, amar, conceder segurança emocional, gera equilíbrio na vida dos nossos filhos. Por isso, quando eu me dirijo ao Pai da Escritura Sagrada, eu sei que Ele está nos céus. E o céu está sempre sob controle. Por isso você que chegou aqui com a consciência de que na infância você não assistiu ou não conviveu com um pai que te amparou, que cuidou de você, na fase adulta você pode se aproximar do Pai que está nos céus e o céu está sob controle. Há estabilidade nos céus, portanto descansa na presença do teu Pai do céu, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Compreender a paternidade de um Deus que está sob o controle de todas as coisas muda histórias. E aí você pode recitar o Salmo 11, versículo 4. Mas o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Ele vê atentamente os filhos de Adão. Você pode dizer para o irmão ou a irmã que está do seu lado, o Senhor te vê. Diga assim, o Senhor percebe todo o peso que você carrega. O Senhor te dá graça, o Senhor te dá vida, porque Ele contempla a tua história na completude. Ele não olha para o ato da queda. Ele não olha para o deslize desta semana. Ele olha para a história completa. Seja bendito o nome do nosso Deus, para todos sempre. Ele conhece a tua estrutura, lembra-se que tu és pó e te concede graça para soerguer a tua cabeça e receber uma palavra de restauração nessa manhã.
Porque Ele é Pai, um Pai que cuida, um Pai que abençoa, um Pai que restaura, um Pai que aviva, um Pai que traz esperança. É na presença do Pai que nós permaneceremos nesse lugar. Quem veio aqui para celebrar a presença do Pai, bendiz a Deus, porque tudo está sob controle nos céus, e Ele pode trazer controle para a sua vida e para a sua história. Um Pai que está nos céus. Mas há também uma outra possibilidade de pensar esse texto. Eu gosto do que esse roteirista francês fez, o nome dele é Jacques Prévert. Ele disse o seguinte: Pai que está nos céus, permaneça no céu, porque eu preciso aprender a ficar aqui na terra. E aí eu queria convidá-los a pensar esse texto, olhando para esse pai que também precisa estar distante. Porque se o pai estiver sempre do lado guiando, nós nos tornaremos filhos ingênuos, imaturos. Chega um dado momento da vida que o pai precisa estar no céu. E a gente precisa compreender que há algumas responsabilidades a serem assumidas. Porque o pai não vai responder sobre tudo, irmãos. Ele não vai dar conta da vida dele e da sua vida. Chega um momento da vida que eu preciso assumir as contas. Sim ou não? Então compreender um pai que está nos céus e que tem estabilidade é uma bênção. Mas compreender um pai que está nos céus distante o suficiente para mim fazer, ou para colocar diante de mim a responsabilidade de assumir maturidade, é também uma bênção. Portanto, esse pai que está nos céus é um pai que, de forma distante, olha para mim e diz: é isso que você quer, meu filho? Você quer a herança? E você quer ir para uma terra distante, gastar dinheiro com mulheres bonitas e cavalos ligeiros? Então vai. E onde é que o senhor vai ficar? Eu vou ficar esperando. Mas eu não fecho porta. Se você acha que você está pronto para tomar a decisão de sair, então vai. A porta que está aberta para você sair vai permanecer aberta para quando você voltar. Mas o pai não vai ficar dizendo: não faça isso, meu filho. Você é livre, diga comigo: eu sou livre. Agora você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para fazer o que agrada ao pai. Agora o pai não me obriga a fazer o que ele quer. Ele me orienta. Se eu quiser cumprir os ditames dos meus desejos, o pai diz: a porta está ali, filho. Vai. Compreender que esse pai está distante o suficiente para exigir maturidade é um princípio importante para a vida. E o que significa maturidade? Essa eu aprendi com a Cíntia. Maturidade não tem relação com idade. Não tem relação com o tempo. Maturidade tem relação com capacidade de resposta. Quem é maduro é quem consegue responder aos dramas da vida com candura, com beleza. É quem não se torna um monstro diante de todas as adversidades da vida. O irritadiço, sofreu um pequeno problema, a pessoa se transforma no monstro. Isso é imaturidade. No pequeno deslize, a pessoa de repente explode com todo mundo, e geralmente a explosão é com quem está perto. Se nós estamos nos irritando muito com as pessoas que estão próximas de nós, com esposa, filhos, a gente precisa realinhar o nosso pensamento. Porque geralmente a gente explode em lugares seguros. E a família é um lugar seguro, que você sabe que você explode com o filho vai voltar para você, horas depois. Aí quando chega um vizinho ou um amigo, você não explode.
Então a gente precisa fazer essa leitura de si mesmo. E compreender que maturidade é a nossa capacidade de responder às questões. E a vida vai colocar-nos diante de questões difíceis. Eu estava lendo sobre os aborígenes, e os aborígenes têm uma fala que é interessantíssima. Eles dizem o seguinte: na vida nós não temos crises, nós temos iniciações. Quando a crise chega, eu não olho para a crise como algo que retarda a minha caminhada ou que me faz parar. Eu olho para a crise como um novo início e uma nova possibilidade. Eu vou aprender e vou sair melhor do outro lado para a glória do nome de Jesus. Então, a crise que você está enfrentando hoje, pode ser uma iniciação. Pode ser Deus cuidando da sua trajetória. Pode ser Deus trabalhando e talhando a sua maturidade. Ô Pai bondoso, ô Pai bendito, que conhece o nosso futuro e escreve o nosso futuro por caminhos que nós não escolhemos. Seja bendito o Pai que nos conhece, seja bendito o Pai que diz não, seja bendito o Pai que fecha a porta, seja bendito o nome do nosso Pai nessa manhã, que está distante o suficiente para nos ajudar a tomar decisões maduras. E com um Pai distante nós escolheremos viver para a glória do Pai, porque o Pai, embora distante, vê. Amém, queridos? E aí tem o último momento, e eu quero caminhar para isso. Onde Deus está. Quando a gente pensa sobre esse Pai que eu encontro no outro, é o Pai Nosso. Esse Pai que está nos céus é um Pai que está em um lugar de estabilidade, mas também à distância, gerando maturidade. E onde está o Pai? No Novo Testamento nós temos a leitura clara disso. João capítulo 14, versículos 8 a 11. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava impregnado de Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então nós oramos dizendo: Pai nosso que está no céu. Aí Jesus nos ensina que o Pai está nele. Portanto, o céu está em Jesus. O céu não é um lugar geográfico apenas que iremos no arrebatamento. O céu é uma pessoa. Mas a Nova Jerusalém tem rua de ouro, crisópaso, topázio, berilo, ametistas, portas esmeraldadas, um rio como o queimar de vidro, um Deus que está sentado no trono, existe a árvore da vida e tem tanta coisa bonita que João falou. Irmãos, quando a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal, a Bíblia está apenas nos lembrando que o ouro e o cristal que é precioso para a gente aqui na terra, no céu é só piso. É só tijolo para fazer muro. O que importa no céu é a presença do Pai. E a presença do Pai já pode ser experienciada hoje aqui, porque o Filho está entre nós. O céu chegou até nós. Quem acredita que o reino de Deus está nesse lugar? Bendito seja o nome de Jesus. Jesus carrega o reino de Deus, porta a presença do Pai. O reino de Deus está nesse lugar. Pai nosso que estás em Jesus Cristo e agora está em mim, porque eu estou em Jesus Cristo e assim como o Pai está no Filho e eu estou no Filho, a presença do Pai se expressa na minha vida e na minha história. Isso é um princípio poderoso, extraordinário, e nós precisamos calar a alma para perceber a beleza desse texto. Pai nosso que estás nos céus. E aí eu concluo a ministração falando sobre o santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Que eu encontro Deus no outro, eu encontro Deus no céu.
horizontal e vertical, mas eu preciso cumprir o desafio de encontrar Deus na minha própria história, na minha própria vida pessoal. E aí, sem dúvidas, aqui está o maior de todos os desafios. Porque se Deus deseja instaurar santidade neste mundo, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou declarando ao Senhor o seguinte: em qualquer ambiente deste mundo, se o Senhor desejar instaurar santidade, eu assino o contrato e concordo com os termos, que a minha vida será uma porta de acesso para outros contemplarem a santidade do Senhor. Eu decido viver de tal forma que as minhas escolhas glorificarão o nome de Cristo. Irmãos, vai ser mais difícil a gente orar o Pai Nosso, viu? Você pode ter uma vida de oração, ou a sua vida pode ser a própria oração. Você conhece gente de oração, mas que tem a língua maior do que a saia que veste? Aqui não tem não, irmão, só nos outros lugares. A vida é de oração quando a vida é uma oração. Amém, irmãos? Quando a vida é um ato orante, então eu estou sabendo orar. Mas não são palavras ditas, são escolhas que glorificam e que santificam o nome do Senhor nesta terra. E agora eu quero convidá-los para a jornada final. E a gente vai para o versículo de número 6. No versículo 6, a Escritura diz assim: mas tu, quando orares, diga comigo, mas tu, quando orares. Jesus coloca um quando, um tempo. Porque no Antigo Testamento, Deus não era adorado inicialmente em tabernáculos e templos. Deus era adorado no tempo, não no templo. Crepúsculo da tarde de sexta-feira, quando a primeira estrela brilhava nos céus, a criança apontava e ganhava doces. E quando a criança apontava e dizia, eis o sabá, abria-se um templo dentro do templo. E Deus era adorado no templo. Eu não precisava correr para a sinagoga, eu não precisava correr para o tabernáculo, eu não precisava correr para o templo, porque o sabá iniciou. E é um tempo onde Deus será o centro das minhas atenções. Aí Jesus, tentando resgatar esse princípio em nossos corações, ele começa o versículo 6 dizendo, e tu quando orares? Pergunta errada, onde Deus está? Pergunta certa, quando Deus está? O Espírito do Senhor está falando a alguns corações nesta manhã. Nós precisamos ter um quando para Deus. Nós precisamos restaurar um tempo para o Pai. A gente só está vindo no templo, mas Deus não tem o melhor dos nossos dias. Deus não tem mais o calor do nosso coração nas manhãs. Deus não tem os diálogos debruçados e esquecidos do tempo que outrora você passava. Sim, há saudades do Espírito de Deus desse tempo. O Pai te trouxe aqui hoje de manhã para dizer que Ele deseja voltar a ter um quando contigo. Quando vai ser? Ah, Senhor, mas é porque eu estou estudando demais. Tá, mas quando?
Ah, Senhor, mas é porque eu estou trabalhando demais. Tá, mas quando? Porque não é o teu estudo e não é o teu trabalho que vai trazer sentido para a tua vida. É a minha presença na tua história, é caminhar com o Pai, que vai alegrar a tua alma. Quando? Quando vai se abrir um templo dentro do tempo e eu vou ser prioridade da sua história? Eu quero ter um quando contigo novamente. Um quando para Deus, para que o Senhor seja o centro da nossa atenção. Um quando. Mas tu quando orares. Aleluia. Entra no teu aposento. A palavra aposento, quarto no grego é tameion. Era um lugar que ficava abaixo da casa, resguardado para colocar as ferramentas agrícolas. Era o mais interior da casa. Jesus diz: vai lá no tameion. Quando você chegar lá, você fecha a porta. Gente, isso aqui nós estamos falando do primeiro século. Você entrar no quarto interior da casa e fechar a porta, escuridade total. Você não vê nada. Jesus está dizendo: você tem que entrar lá no quarto, fechar a porta. Você não vai ver nada. Porque você não vai orar para ver as coisas ou para encontrar respostas. Você não vai orar esperando que Deus cumpra as suas promessas ou faça coisas por você. Porque não é no ambiente da oração que a gente encontra todas as respostas. Crente não vive de resposta, crente vive de promessa. A oração, às vezes, a escuridade se instaura e você não entende nada que está acontecendo, mas você está na presença do Pai. Não existe lugar melhor e mais seguro do que este. Você está desfrutando da presença do Pai, do cuidado do Pai, do amor do Pai, do colo do Pai, da alegria do Pai. E é nesse lugar que a gente tem que permanecer. A gente tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Pastor, mas eu queria tanto ver portas abertas em minha direção. Mas quantas vezes o Senhor já te alertou? Você deixou de fechar a porta. A gente quer Deus abrindo portas para os nossos filhos, mas a gente não fecha mais a porta da oração. O tameion não é mais um lugar apreciado. E aí o Senhor nos traz aqui, o bom Pai, para nos lembrar que como filhos, a gente tem que descer para o tameion. A gente tem que fechar a porta e ficar lá. Quando você abrir a porta do tameion, depois de ter vivenciado a experiência do Pai, você verá várias portas de possibilidades diante dos teus olhos. Volta a viver uma vida de intensa oração. Não nas palavras que são ditas no quarto, mas nas escolhas que são feitas na vida. Eu já contei para os irmãos que um dia eu vim para uma Santa Ceia, muitos anos atrás, acho que há uns 15 anos atrás aqui no Templo Central, e deram a oportunidade para um pastor para orar, e quando o pastor pegou no microfone, ele disse assim: estamos genuflexos na tua presença. Eu fiquei imaginando Deus no céu dizendo: o que é isso, meu filho? Porque às vezes nós queremos encantar Deus com palavra bonita, e Deus não se encanta com palavras vazias de vida. E aí tem o último princípio. Passei 10 minutos, mas eu preciso que vocês guardem esse princípio. Versículo de número 6. E aí ele ó, Deus, meu Pai, aí faltou. Digo, Jesus, ele estava orando no microfone ou era Jesus, né? Ele parou de orar, a oração dele foi desconectada com a queda da energia, né? Então lá na Barreira, quando a gente fazia campanha evangelística, a gente levava a caixa
para fazer a campanha evangelística, mas não era caixa de som não, era caixa de fósforo para acender o lampião. Ministrando num púlpito desse na igreja, um privilégio enorme. Nós temos um pai, quem acredita? Espero que essa ministração de forma chegue para dizer para você que, a despeito de você não ter recebido do pai todo o cuidado, amparo, segurança e amor que você deveria ter recebido, você tem hoje de manhã. De ti, que deseja trazer a sua vida e sobre a sua história. Pastor, filhos, um pai bondoso e amoroso. E o nosso Deus dará ao seu filho a possibilidade de lançar perdão na sua história. E a restauração acontecerá de forma intergeracional na sua vida. Porque existe um Deus que ampara. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Nós vamos cantar o louvor, que já passamos do horário. Mas eu quero a palavra e compreende que deseja de restauração. Eu quero convidar